A gente tem essa disciplina aqui no curso, né, graduação Biotech, que, enfim, outros cursos também os meninos conseguem fazer. Tente novamente. Não acredito! Eu não acredito! Olá a todos! Continuando a nossa série de entrevistas aqui, é o Biotech Entrevista. Hoje eu trouxe aqui a professora Milka, da Biotech aqui da UFABC. Professora, muito obrigado por ter vindo. Eu ia contar um pouco sobre sua trajetória, como você entrou aqui na UF. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Milka, aqui da UFABC. E é um prazer estar com vocês hoje aqui para contar um pouquinho sobre minha trajetória, sobre o que eu trabalho aqui na UFABC. Então, assim, pra gente começar um pouquinho, né, eu queria contar um caso. Uma coisa que mãe sempre falou pra mim, né, que eu era muito curiosa. E eu era muito curiosa ao ponto de, sei lá, aos 7 anos de idade, eu ganhar um relógio e eu queria entender como é que o relógio funcionava. Então, o que eu fiz? Eu destruí o relógio. Eu simplesmente abri ele, que aí eu entendi como que ele funcionava. Então, acho que eu sempre fui muito curiosa, né? E a partir dessa minha curiosidade, eu decidi fazer um curso que atendesse essas minhas expectativas, né? Entender um pouquinho mais do ser humano, do ambiente, etc, né? Então, isso tudo me levou à graduação em Biomedicina, na Federal de Pernambuco. Eu sou natural de Recife, fiz minha graduação lá. E aí, na graduação, eu conheci o que era microbiologia, né? O que eram os micro-organismos, micro-organismos patogênicos e também os micro-organismos que são benéficos, né? O que eles podem fazer por nós, por exemplo, produzir biomoléculas com valor agregado, né? Então, isso eu me apaixonei por micro-organismo e decidi continuar com isso no meu mestrado, né? Então, meu mestrado eu fiz também lá na Federal de Pernambuco, mestrado em Biotech Industrial. E aí foi um mestrado que foi mais aplicado, né? Trabalhar então com micro-organismos, né? Mais especificamente actinobactérias, que são produtoras de antibióticos, produtoras de crescimento vegetal, dentre outros compostos. E aí sim me apaixonei muito, né? Por micro-organismos no geral, né? E aí eu tive um hiatus aí entre o mestrado e o doutorado, fiz uma parte... 1 ano e meio, mais ou menos, né? Trabalhei como microbiologista no CETENI, que é o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. E aí eu decidi sair do estado de Pernambuco, vim aqui para São Paulo para fazer o doutorado em Araraquara, né? Na Unesp, no campus de Araraquara. E aí no doutorado foi onde eu conheci o que é a biologia sintética, né? O meu projeto todo foi engenheirar micro-organismo, uma bactéria também para produzir naquela ocasião, vitamina B2, né, a riboflavina. Então, trabalhar um pouquinho com o genoma dela, enfim. Fiz um pós-doc lá também, então tive a oportunidade de ir para o exterior, ir para a Alemanha. E em 2022 eu cresci aqui na UFABC, né, onde eu fundei o grupo de pesquisa hoje do CIRI, UFABC, onde a gente aqui tenta desenvolver projetos todos relacionados à biologia sintética, que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui. Quais disciplinas você ministra aqui na UFABC? Aqui no UFABC, a minha disciplina principal é a biologia sintética, né? Então, é mais lá pro final do curso do bacharelado em biotecnologia, outros cursos conseguem, né? Os alunos conseguem participar também. E além dela, eu ministro a genômica e pós-genômica, e já ministrei biologia molecular e biotech, e também genética 2, né? Mas a disciplina base é biologia sintética. Recomendo, inclusive, muito bom. Na verdade, assim, um diferencial aqui no curso, né, da biotecnologia na UFABC é ter essas disciplinas mais de fronteira do conhecimento, né? Biologia sintética, engenharia metabólica, aqui na UFABC. Você comentou tanto sobre biologia sintética, eu vou fazer a pergunta que acho que 90% da audiência está querendo fazer. O que é biologia sintética? Essa é uma ótima pergunta, Pedro. Essa é uma área super nova, assim, né? Ela foi... começaram a se falar sobre isso lá no início dos anos 2000, né? Do MIT, então, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, vários engenheiros eletricistas se reuniram, né, começaram a conversar também com biólogos, né, da área, engenheiros de biologia, para se falar sobre, será que a gente consegue racionalizar uma célula? Né? Então, programar uma célula, fazer com que ela produza exatamente a nossa molécula de interesse no momento certo, no momento que a gente quer. Né? Então, é uma área que entra a engenharia, né? Entra a biologia, entra a química,
né, para a gente tentar racionalizar esse processo, né? Então, fazer com que um sistema biológico, né, desde uma simples bactéria até uma célula mamífera, um ser, né, uma planta, por exemplo, produzir uma biomolécula ou se comportar, né, como uma função que a gente designou a ela, que pode ser uma função totalmente nova, ou então melhorar uma função que ela já desempenha, né? Então, criando esses novos sistemas biológicos. É por isso aí o sintético, né? Porque a gente vai dar essa nova função a esse sistema biológico. E essa é a sua linha de pesquisa principal aqui na UF. Isso, a biologia sintética, a gente consegue trabalhar com várias áreas, na verdade, né? Ela tem essa fluidez, né? Então, a gente pode usar a biologia sintética para biotec humana, para biotec vegetal, né? Então, assim, aqui no laboratório, eu tenho 2 linhas principais, né? Então, eu trabalho a primeira linha, desenhar biofábricas, né, microbianas. Então, eu racionalizo o desenho, né, de bactérias para tentar melhorar a produção de vitamina B12 nelas. Então, é uma bactéria que ela já produz naturalmente, produz em boa quantidade, e a gente vai tentar melhorar essa produção. Mas também a gente pode, por exemplo, uma bactéria que não produz naturalmente, colocar lá genes, vias inteiras, para ela agora começar a produzir. Então, essa é uma das linhas de pesquisa aqui no laboratório. A outra linha de pesquisa é relacionada a biosensores, né? Então, também a gente pode agora fazer uma célula funcionar como biosensor para a gente, né? Então, será que ela consegue detectar um sinal ambiental, por exemplo, né? Tem ali íons de manganês e ela vai conseguir processar esse sinal e me gerar uma resposta mensurável, né? Onde eu posso, de fato, ali fazer essa correlação, né? Presença de manganês, presença, então, da minha resposta, né? Ela atuando como um biosensor, né? Então, temos também essa segunda linha, que é a construção desses biosensores mais para a área ambiental. Essa biologia sintética tem quais abordagens, assim? Então, as principais abordagens que a gente fala são a bottom-up, né? Então, de baixo para cima, né? Então, biologia sintética também tem certos grupos de pesquisa que buscam construir células do zero, né? Então, aí construir nanovesículas, né? A gente já sabe como é que funciona o dogma central da biologia molecular, então colocar lá um genoma sintético, por exemplo, né? Para ela, então, agora desempenhar essa função, né? Então, tem grupos trabalhando nisso, né? Construir sistemas sintéticos do zero. E também temos a estratégia também de top-down, né? Ou de cima para baixo. Né? Nessa estratégia top-down pegar um organismo natural e agora eu vou inserir uma nova função para ele, né? Então é mais ou menos nessa estratégia que a gente utiliza no laboratório, né? Que naturais a gente insere novas funções ou então melhora essas funções. Alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a área, alguma curiosidade? Eu acho bastante interessante sobre os projetos de genômica sintética. Né? Então, aquela estratégia que eu falei para vocês um pouco, né, da estratégia bottom-up, né? Então, alguns grupos têm feito, por exemplo, mimetizado, né, os genomas de uma bactéria especificamente, sintetizaram quimicamente, né, incorporaram, transplantaram esse genoma sintético para uma célula, essa célula se replica. Né? E agora eles estão fazendo para um primeiro eucarionte, que é a Saccharomyces cerevisiae, a levedura. Né? Então, a levedura aí tem 16 cromossomos, né? Então, todos os cromossomos já foram sintetizados quimicamente e agora eles estão incorporando os cromossomos sintéticos nessa levedura, né? Então, se eu não me engano, acho que até 50% desses cromossomos sintéticos já foram incorporados numa certa linhagem de Saccharomyces, né? Então, é uma área importante, né? Porque, como eu falei para vocês, a biosintética embebe um pouco da engenharia, né? E na engenharia tem muito isso, né? A gente só conhece um produto mesmo quando a gente constrói do zero. Né? Então, a célula seria a mesma coisa. Né? Então, a gente ainda precisa entender muito o funcionamento de uma célula. Né? Então, por exemplo, essa bactéria do genoma sintético, a gente, além, né, deles fazerem essa reconstrução, eles conseguiram identificar alguns genes que não eram essenciais. Então, eles retiraram esses genes não essenciais. E os genes que ficaram apenas para a sobrevivência dessa célula, tem alguns genes que eles ainda não conhecem a função, né? Não conhecem totalmente a sua função. Então, vejam como a gente precisa ainda entender o funcionamento de uma célula bacteriana, né? Que é considerada uma célula mais simples. Né? Então,
Eu acho muito legal esse trabalho, né? Dessa área que a biosintética entra também, né? Que é a genômica sintética. Então, biologia sintética, eu imagino que esse sintética seja quase uma antítese, né? Imagino que as pessoas pensem que isso é algo ruim, algo errado. Na sua opinião, qual que é o maior preconceito que as pessoas têm com biologia sintética? O que elas não conseguem entender que seria importante para acabar com esse preconceito? É uma ótima pergunta também. Eu acho que a gente precisa também entender o papel da universidade para a divulgação científica, né? Para popularizar a ciência. Então, a gente precisa levar para a população que é biologia sintética, né? Então, como você falou, o termo sintético, ele já é problemático. Né? A gente dá a entender que a gente está construindo mesmo uma célula, assim, de qualquer modo, de fato, do zero. Então, todo mundo faz isso, não é natural, né? Então, o próprio termo já assusta, né? Do mesmo forma que foi também com plantas transgênicas, por exemplo, né? Alimentos transgênicos, enfim, né? Que se gerou essa preocupação na população, né? Então, assim, é uma área nova que a gente precisa discutir mais sobre isso, né? Levar a população, né? Então, a gente tem projetos extensionistas também, né? Aqui no Brasil. Então, a Rede Brasileira de Biologia Sintética, né? Tem atuado bastante sobre isso, né? Sobre políticas públicas com o uso de OGMs, né? Seja no ambiente, enfim, para quais fins eles estão sendo utilizados. E além disso, a gente tem também a Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética, né, onde os alunos de ensino fundamental, né, do 6º e 9º ano, ensino médio, eles podem participar, né, para entender biologia sintética, entender engenharia genética, micro-organismos no geral, biotec no geral, né. Então, acho que isso é uma das formas também de a gente tentar desmistificar esse termo e essa área, mas de fato gera-se uma preocupação, né? Então, vamos brincar de Deus, né? Manipular genes não é muito fácil. E a gente tem regras muito bem estabelecidas aqui no Brasil, né? De biossegurança, né? Tanto nacionais quanto locais, enfim. Mas eu vejo a preocupação bem parecida com plantas transgênicas, por exemplo, né? Pelo termo sintético, né? Então, como fosse brincar de Deus, mas na verdade não é isso, né? Então, nós temos a preocupação, né, de se manipular esses organismos. Então, a gente está regulado, né? Nós precisamos estar regulado para qualquer projeto, né, que tenha biologia sintética como seu cerne, né, no projeto, para evitar, né, esses problemas. E pela necessidade de divulgação. A gente tem algum projeto de divulgação de biologia sintética aqui no FABC? A professora Juliana Cardinale, né, em conjunto com outros professores aqui da UFABC, eles ministram, né, uma disciplina que é divulgação científica, né, para o curso da biotecnologia. Então, alguns grupos já desenvolveram materiais para biologia sintética, né, justamente para esse público do ensino fundamental, ensino médio, que é inclusive são produtos que também foram utilizados para a Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética. Né? Então, ela tem esse programa, né? Então, difundir biologia sintética aqui no local, né? Então, região ABC. O nosso grupo de pesquisa também, a gente tende a manter, né, um Instagram, né? Colocando um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Então, com uma linguagem também mais acessível, né? Então, a gente tem feito pouco ainda, mas é uma coisa que a gente quer fazer mais, né? Inclusive. E a Olimpíada Brasileira, né? Acho que é um grande avanço assim, no Brasil, pensar que esse público, esses meninos já conseguem ter acesso ao que é biologia sintética, né? Coisa que na minha graduação, então não tinha escutado falar, né? Até chegar no doutorado, né? Também não tinha ouvido falar. E você falou Além disso, também, nós temos aqui uma iniciativa na FABC, que é o chamado AIDIN, né? Então, a gente chama AIDIN FABC. Então, o AIDIN, nós montamos um time, né? Então, o time é formado por vários alunos aqui da FABC, não só Biotech, a gente tem alunos de Relações Internacionais, da Neuro também, desenvolvendo um projeto científico para participar da competição internacional, que essa competição é justamente voltada para a biologia sintética. Então,
os times desenvolvem, né, projetos científicos com essa abordagem de biologia sintética para diversas áreas. E o AIGE, ele preza muito pelo que ele chama de práticas humanas, né, que são práticas extensionistas, né, então levar para a população um pouco mais do nosso projeto, né, então, por exemplo, nosso projeto, a gente leva, então, o que é biologia sintética, biotech, é um projeto voltado a pessoas com epilepsia, né, então levar também o que é epilepsia, os tipos de epilepsia. E fora isso, a gente também tem a integração dessas práticas extensionistas com o nosso projeto, né? Então, como o nosso projeto consegue atingir o nosso público-alvo, que são as pessoas com epilepsia, né? Será que tem algum ponto forte no nosso projeto, algum ponto fraco no nosso projeto que a gente pode melhorar esse ponto? Né? Então, além de levar, né, a palavra biologia sintética, biotech, também a gente tenta integrar o nosso projeto de alguma forma. Você comentou todos desses projetos. Como que algum aluno, tanto da UFMC quanto de fora, pode ingressar nesses projetos? E quais conselhos você dá para quem quer ingressar neles? Legal. Então, para vocês conhecerem mais um pouquinho de biosintética, né, o aluno tem que se interessar bastante pelos tópicos de biologia molecular, né, de genética, né? Então, inclusive, buscar um professor que trabalhe um pouco nessas áreas, porque eles também têm uma certa fluidez para a biologia sintética. Né? Então, seja para a área mais de biotech, né? Então produção de biocompostos, seja para biotech vegetal, por exemplo, conversar com esse professor, né? Então começar a ler artigos também relacionados a esse tópico de pesquisa. E o que eu recomendo também, né, se vocês tiverem interesse específico por biologia sintética, começar a dar uma olhada nos pesquisadores que estão envolvidos na rede brasileira. Então nós temos um site, né, onde vocês têm acesso a todos os pesquisadores que fazem parte da rede aqui no Brasil, né? Não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Né? Então, a gente tem grupos ali de Manaus, né? Rio Grande do Sul, tá? Então, temos grupos espalhados no Brasil inteiro que vocês podem entrar em contato também para conhecer um pouco, né? E aí, sobre como ingressar, né? Então, sempre fazer a iniciação científica, né? Ou seja, aqui na UFABC tem a oportunidade de tentar fazer já um PDPD, né? Assim que vocês ingressarem. Depois uma IC também, né? Então, com os seus professores, né? Seja da neuro, seja de engenharia biomédica, vocês conseguem ter uma certa interface com biologia sintética. Então, conversar com esses professores também, né? Para tentar entender como que eles podem ajudar vocês nessas áreas também, tá? O que é essa rede brasileira de biologia sintética? A rede brasileira, ela foi criada justamente pela necessidade dos pesquisadores se encontrarem, né, trocarem figurinhas justamente sobre biologia sintética aqui no Brasil. Né? Então, como eu falei para vocês, biologia sintética é uma área nova, surgiu em MIT nos anos 2000, né? Só que aqui no Brasil, a gente tem discutido há pouco tempo, né? Então, a rede surgiu dessa necessidade de a gente conhecer mais o que os pesquisadores aqui no Brasil estavam fazendo com biologia sintética, de todas as áreas, desde bactéria, trabalhando com leveduras, até plantas, que eu comentei com vocês. Né? Então, a rede brasileira é formada por esses pesquisadores, estudantes também, né, que trabalham com biosintética, relacionados a laboratórios de biologia sintética no Brasil inteiro, que desenvolvem esses projetos de pesquisa. E a gente tem reuniões assim, anuais, né, para discutir sobre a rede, sobre as atividades aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, nós temos grupos de trabalho para a educação. Né? Então, quem está na educação relaciona-se também com a Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética, por exemplo. A gente desenvolve algumas outras atividades para a área da educação. Nós temos um outro GT também sobre publicação. Né? Então, recentemente, nós publicamos um artigo sobre a Rede Brasileira de Biologia Sintética, né? Da importância do crescimento de biologia sintética aqui no Brasil, né? Sobre empresas, né? Sobre o mercado aí, alavancando aí dinheiro, né? Reais, com produtos da biologia sintética, né? Além também de falar um pouquinho sobre a importância dos grupos AIGEN para a biologia sintética aqui no Brasil. Né? Então, antes da rede ser formada, né, alguns times brasileiros foram montados por alunos, né, em Campinas, a Unicamp, que foi o primeiro grupo. Então, eles participaram do AIGEN, e os grupos AIGEN que trouxeram um pouquinho sobre a biologia sintética. Né? Então, eles que trouxeram essa filosofia, né, e começaram
a crescer aqui o termo aqui no Brasil, né? Inclusive, esses alunos também participam alguns, né, desses alunos participam da rede também. Nos encaminhando agora para o fim da entrevista, algum conselho para os futuros cientistas aqui da UFABC ou de outros lugares? O que eu diria a vocês, né, para a gente se tornar hoje pesquisador aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa ter, parece clichê, né, mas eu acho que a gente precisa ter muita resiliência e muita persistência. Assim, a gente tenta ser muito imediatista, né, quer resultados longos, enfim, a pesquisa científica não é assim, né, a gente vai ter vários momentos na sua pesquisa, né, que você vai ter que desenvolver um método, né, que ainda não está muito bem estabelecido na literatura, então você que vai ter que preparar esse método, que você vai ter que adaptar, né, então tem várias variáveis para esse método, até dar certo, né, até ser gerado um produto, um artigo científico, que no artigo não vai nem 30%, talvez 30% que você fez na sua IC, no seu mestrado, no seu doutorado, né, então acho que é muita persistência e entender que a gente vai ter esses momentos de conhecimento mesmo do projeto, conhecimento, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ter curiosidade, né? O que é que tá dando errado aqui, o que é que pode estar dando errado, qual foi a variável que mudou naquele dia que deu esse resultado daqui, né? Então, é ter curiosidade, persistência e ser muito resiliente também. Um beijo a todos os ingressantes que estão fazendo bases experimentais. Resiliência é a palavra que mais tem aparecido, né? Eu acho que tem um motivo. Não é à toa, né? Professor, muito obrigado por ter cedido esse tempo. Foi uma honra, muito feliz de ter topado. Para você que está vendo, muito obrigado por ter visto. Curta, compartilha, comenta, faça aquelas coisas de youtuber. Eu não sou youtuber, mas não se que eu sou. Divulgue para os seus amigos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai repassar para a professora. E até a próxima. Obrigada. O primeiro post foi... vai ser uma série, né? E a gente tá primeiro falando como funciona e dividimos entre as gerações, porque senão vai ficar um post gigantesco. A gente só não foi cancelado ainda porque pouca gente viu. Não, porque a gente não chegou na terceira geração, que é a que dá polêmica, né? Eu nunca vi um cientista, né? Eu também, E a gente é cada absurdo que elas colocam Sim. lá, né? Do povo, sei lá, tomando água e sal, 48 horas de jejum, tomando água com sal. Sim. Por que tem tanto cientista querendo virar influenciador? Porque tem muito influenciador querendo virar cientista. Lacro. Isso é verdade. Isso é verdade. Dá dinheiro, né?